Assembleia Geral, muito boa tarde. Se as eleições fossem hoje, PS e PSD estariam tecnicamente empatados, com uma ligeira vantagem para os socialistas. Desde que Passos Coelho chegou à liderança do partido, que o PS não ganhava nas sondagens. Em contrapartida, Cavaco Silva é o primeiro presidente com popularidade negativa desde 2000. É o que revela a sondagem da Marktest para o Económico e TSF. A 6 semanas das eleições legislativas, PS e PSD estão tecnicamente empatados. Entre março e abril, os socialistas subiram 11 pontos, enquanto os sociais-democratas caíram 12. A crise política e a dependência financeira face ao exterior beneficiaram quem está no poder. Mas nesta sondagem há um outro dado importante, é que o número de indecisos está nos 37%, mais 8% que o registado em março. De acordo com o barómetro da Marktest para o Diário Económico e TSF, a demissão de Sócrates, a dissolução do Parlamento e o pedido de resgate beneficiaram o Primeiro-Ministro e o PS e penalizaram o PSD e Passos Coelho, que perderam a liderança das intenções de voto. Desde que o líder do PSD foi eleito em março de 2010, que os socialistas não lideravam as intenções de voto no histórico da Marktest. E pela primeira vez em 7 meses, PSD e CDS reúnem menos de metade das intenções de voto. Ainda assim, CDS e CDU saíram beneficiados do último mês, enquanto o Bloco de Esquerda foi penalizado. O trabalho da Marktest foi realizado depois dos técnicos do FMI, BCE e Comissão Europeia terem aterrado em Lisboa. Mas a avaliar pelo número de indecisos e pelo empate técnico entre PS e PSD, está para já tudo em aberto. Destaca ainda para Cavaco Silva, que teve neste estudo um resultado bastante negativo, com 47% de opiniões negativas e 35% em sentido contrário. Aliás, este foi o primeiro saldo negativo de um Presidente da República desde janeiro de 2000. Esta sondagem foi realizada pela Marktest para o Diário Económico e TSF entre os dias 15 e 17 de abril de 2011, para analisar as intenções de voto e a popularidade dos principais protagonistas políticos. O universo é a população de Portugal continental com mais de 18 anos que habite em residências com telefone fixo. A amostra é constituída por 161 pessoas da Grande Lisboa, 89 do Grande Porto, 133 do Litoral Centro, 151 do Litoral Norte, 182 do Interior Norte e 89 do Sul. Destas, 422 são mulheres, 383 homens. Do total, 255 indivíduos têm entre 18 e 34 anos, 276 entre 35 e 54 e 274 mais de 54 anos. A escolha dos lares foi aleatória, o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 3,45%. Os indecisos foram redistribuídos de forma proporcional aos que declararam o sentido de voto. A taxa de resposta foi de 18,1%. PS e PSD parecem empatados nas últimas sondagens da Marktest para o Diário Económico e para a TSF. Esta tarde olhamos para os números desta mesma sondagem e contamos com a sua opinião. Já sabe, participo através do número 213236898 ou através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Como habitualmente às quintas-feiras, em estúdio está Afonso Azevedo Neves e Nuno Fernandes Tomás. Agradeço a ambos a vossa presença mais uma vez nesta Assembleia Geral. Afonso, começo por si. Uma primeira reação a estas sondagens. Bom, Pedro Passos Coelho foi ágil quando reagiu a estes números? Antes disso, a reação foi uma reação inteligente e é uma reação até natural do ponto de vista da política comunicacional do PSD, uma espécie de toca-reunir e pedir uma série de contas junto das pessoas que lá dentro estão a fazer o seu trabalho ou não. Eu acho que o primeiro ponto que temos que ter aqui em conta é que as sondagens são instrumentos de avaliação de um determinado período da política comunicacional de um partido. No caso do PSD, e o que se verificou neste período a que as sondagens dizem respeito é que estava em causa uma batalha em que o resultado querido era saber quem é que devia ser responsabilizado pela vinda do FMI, se o Governo, se a oposição. Ambos os partidos, o PS e o PSD, jogaram para obter vantagens neste campo e o que aconteceu foi que o PS vinha já atrás com uma narrativa estruturada, defender Portugal,
fez uma barragem mediática com vários ministros e várias personalidades do PS saindo a defender esta mensagem e esta narrativa, e não saíram dali. Por outro lado, o que nós tivemos foi um PSD incapaz, primeiro, sem narrativa. O que tivemos foi, nem sequer podemos propriamente falar de oposições internas que vinham criticando. Não, são os próprios apoiantes de Passos Coelho, à procura de uma narrativa, vão falando e vão dizendo coisas diferentes. É daí que se pode retirar, é que o PS teve várias vantagens. Não só tinha a narrativa, como neste período ainda teve, tendo saído com uma estratégia, ou melhor, uma tática, não uma estratégia, de pedir medidas concretas ao PSD, quais são as vossas promessas, o que é que vocês querem fazer para o país, que é sempre um erro nesta altura fazer. Quanto mais concretos formos, mais fácil é sermos criticados, mas tiveram uma vantagem inesperada. Pela ausência de narrativa do PSD, o que aconteceu foi que aqueles fediveres, os deputados que ficaram fora das listas, os deputados que recusaram ficar nas listas por as mais variadas razões, desde razões de saúde, também. A nomeação de Fernando Novo, tudo aquilo que seriam fediveres, se você tiver uma narrativa, tudo isto são fediveres. São aquilo que o Passos Coelho hoje dizia a propósito da questão de António Capucho, uma coisa menor. Agora, não é uma coisa menor a partir do momento em que não se tem a narrativa. Aí já não há mais assunto para falar. Nuno, que leitura é que faz destes resultados? Isso é uma pergunta interessante, porque eu vou-lhe dizer, eu acho que os portugueses, melhor do que ninguém, fizeram uma leitura destes últimos 2 meses e traduzem nesta sondagem, embora as sondagens, enfim, valham o que valham, não é? É claro que eles não veem no PSD, pelo menos com esta estratégia de comunicação errática, diria eu, uma alternativa ao PS, o que é de facto de admirar. Ou seja, é preciso ser, ou é preciso estar com um desempenho muito fraco para não conseguir estar à frente confortavelmente de um governo liderado ou de um partido liderado pelo engenheiro Sócrates, depois de 6 anos de desgaste e que nos trouxe até esta situação. Embora, como eu diga, as sondagens valham o que valham. Eu, por exemplo, faço o disclaimer que, obviamente, por estar ligado ao CDS. O CDS, na minha opinião, não vale os 7,5 que tem nesta sondagem. Está claramente acima, mas nós já conhecemos a terceira força política, claramente. Aliás, hoje eu posso dizer com todo à vontade que o CDS será talvez o primeiro partido a formar governo nas próximas eleições. Depois se será com o PSD ou com o PS, eu pessoalmente acredito que deva ser com os dois. E é isso que eu acho que vale a pena discutir. Até porque neste cenário, nem PSD com CDS ou o PS com CDS conseguiriam uma maioria absoluta. Este é o cenário do Bloco Central. Como eu lhe digo, o CDS vai estar... formar governo para ser um governo de maioria, os 3 partidos. O CDS vai estar claramente acima destes números, porque o merece, não é por mais nada, não é porque eu... Como é que analisa a conduta estou de ligado Paulo ao Portas CDS. nos últimos meses? É de longe o líder mais coerente. Eu digo, o líder mais coerente. Estamos a falar de 3 líderes, uma vez que os outros 2 já nem sequer estamos a falar de partidos do arco da governabilidade, estamos a falar de partidos que pelo menos estão disponíveis para conversar com a Troika, uma vez que o PCP e o Bloco de Esquerda recusam-se a falar com a Troika e inclusivamente acham que a ajuda externa era evitável, o que é de facto uma perfeita loucura. Uma vez mais, enfim, reduzimos o nosso espectro partidário a 3 partidos, não é? O PS, o PSD e o CDS-PP. Falando destes 3, eu devo dizer que o CDS é o que está mais bem posicionado para formar o próximo governo. Devo-lhe dizer claramente, na minha opinião, como há pouco referi, que está claramente acima desses 7,5% e tem tido um comportamento bastante coerente, muito pouco errático. Paulo Portas hoje em dia é um líder muito mais maduro. É um partido com um programa de governo muito bem feito, eu sei porque, aliás, conheço, e com uma equipa extremamente profissional e com, de longe, a meu ver, acho que é reconhecido por todos, com a melhor bancada parlamentar. Mas olhando para o futuro, que é o que interessa, Ana, para o futuro, o que é que nos reserva ao futuro? Eu acho que o futuro não pode fugir disto. Temos que ter um governo com 3 partidos.
Eu acho que qualquer outra solução... Qualquer que sejam os resultados eleitorais, qualquer que sejam é importante. Ouça, eu, enfim, não quero chocar ninguém, mas eu acho que estas eleições não nos vão trazer nada de novo, porque, independentemente dos resultados, eu acho que o próximo governo tem que ser formado por 3 partidos. PS, PSD e CDS. E estes têm que trancar o próximo governo. Vão ser tempos muito complicados. Vamos ter que tomar medidas, nós não, enfim, o Fundo Monetário Internacional e a própria Comissão Europeia vão nos exigir medidas muito difíceis e concretas e que vão ter um impacto muito grande na nossa economia, e temos que trancar a estes 3 partidos os próximos tempos. Senão, o país torna-se, de facto, ingovernável, não é? E é preciso um entendimento entre estas 3 forças políticas. A questão é, neste momento, como é que poderá haver um entendimento quando questões pessoais, como nós temos visto nos últimos tempos, estão muitas vezes acima de questões nacionais. Porque não poderemos nunca, eu na minha opinião... E falamos de PS e PSD, as divergências sobretudo PS e PSD, porque repara... Estão a penalizar o interesse nacional? Não é só PS e PSD, são todos. Eu diria que é muito PS e PSD, Afonso. Estás-me a dizer que o Portas trabalharia bem com o Sócrates? Não estou a dizer. Estou a dizer que Paulo Portas trabalharia melhor com José Sócrates do que Pedro Passos Coelho com José Sócrates. Agora, isto, embora hoje o próprio Paulo Portas tenha dito que não, que só aceitaria fazer governo numa coligação a 3. O que eu defendo é o seguinte: nós, uma vez que o pacote seja negociado, e este tem que ser negociado até 16 de maio, depois de 16 de maio seria muito importante que o tempo que resta de campanha eleitoral fosse para estabelecer pontes entre os 3 partidos e não continuarmos para andarmos neste clima de pré-campanha, para não andarmos num ambiente crispado e num ambiente pré-campanha, porque repara uma coisa, porque já todos percebemos que não vai haver outra solução, porque senão, aí é que eu digo, o Presidente da República, que tem sido muito passivo, na minha opinião, e que tem tido uma grande responsabilidade no estado a que chegamos, aí não tem outra alternativa, senão depois das eleições chegar e chamar: meus meninos, como é que vamos fazer isto? Isto não pode continuar como está. Então vamos fazer o seguinte: eu vou escolher o Primeiro-Ministro e vocês vão governar, como eu digo. Possivelmente os portugueses agradeciam isso. E eu acho que os portugueses agradeciam isso. Seguimos agora para a Nazaré para ouvir a opinião de Manuel Pereira Rosa, 66 anos. Manuel, muito bem-vindo a esta Assembleia Geral.